Olá, sou a Fátima Mora, psicanalista integrativa, professora de psicanálise. Estamos aqui no nosso costumeiro chat de todas as segundas-feiras, né? Eu estou vendo que a Ana Maria já está no ar, não sei quem mais está. E a Ana Maria já nos fez uma pergunta, né, Ana Maria? Eu vou ler a pergunta para poder respondê-la, tá bem? Ana Maria diz o seguinte: boa tarde, professora Fátima. Poderia falar sobre ansiedade persecutória e ansiedade depressiva, entre aspas, Melanie Klein? Bom, a ansiedade, ela surge com Freud como sendo a principal característica de uma neurose. Quer dizer, a ansiedade acima do normal, porque é normal todos terem uma certa dose de ansiedade quando vão fazer qualquer coisa que seja algo que dá medo, algo novo, como uma cirurgia, um exame, uma entrevista de emprego, um novo namoro, enfim. Então, a ansiedade acima disso, a ansiedade acima do normal, como é uma ansiedade acima do normal? É uma ansiedade onde o coração dispara, nós temos sudorese, ela nos impede de fazer muitas coisas e às vezes é necessário até tomar um ansiolítico prescrito por um psiquiatra para normalizar as nossas funções neuronais. Mas a ansiedade persecutória, a palavra persecutório significa perseguição. Como Melanie Klein vai nos dizer que no bebê a primeira posição de 0 a 6 anos é esquizoparanoide e a segunda posição é depressiva, então ela está falando de uma ansiedade que tem a ver com os primeiros 6 meses. Pois se eu sou esquizo, eu entro no quadro do psicótico, e só o psicótico tem caráter persecutório, ou seja, mania de perseguição. E uma perseguição, ele tem uma ansiedade de ser perseguido, de um ponto de vista da Melanie Klein, quando isso se faz presente na vida adulta. E a ansiedade depressiva, que é da segunda fase do bebê, então seria algo ligado a uma fixação nos segundos 6 meses de vida. Por que há fixações? Porque nós, seres humanos, sofremos por falta ou por excesso. Nós precisaríamos de tudo meio termo, mas filho não vem com bula e nem nós fazemos curso de ter filhos. Então, faz parte da neurose, tá, Ana? É isso. Samira, olá, como está? Ela diz, boa tarde, professora. Detectando em que estou fixada na fase anal, o que terei que fazer em seguida? Você detectou em você? Primeiro você tem que ver se o seu analista, se o seu psicanalista concorda com isso. Porque estar fixado numa fase anal, ela, como em qualquer fase, só se torna doentio quando há um exagero. Em psicanálise, nós nos tornamos neuróticos por falta ou por excesso. Então, assim, a fase anal, lá aos 3 anos de idade, quando dá prazer que a criança tem de segurar o esfíncter e depois soltar, o comportamento do adulto fixado nessa fase é alguém que não consegue gastar dinheiro, só tem prazer em guardar dinheiro, não consegue falar sobre os seus sentimentos, né? É uma pessoa que gosta de ser controladora, porque é um prazer em controlar. Então, se você detecta isso em você, é preciso trabalhar isso em análise, se é que isso virou uma neurose de fixação anal. E faz, por exemplo, existe um programa na televisão a cabo chamado Os Muquiranas, que são pessoas que ficaram fixadas na fase anal. Então, por exemplo, aparece um quadro verdadeiro de uma família, uma senhora, mais ou menos uns 60 anos, ela enche a banheira da casa dela de água, ela toma banho, na mesma água ela exige que o marido e o filho tomem banho. E depois é que ela manda a água embora para economizar água. Mas isso é uma coisa doentia, porque as bactérias de um vão passar para o outro. Você vai chamar essa pessoa de porca? Claro que não. Você vai dizer que essa pessoa ficou tremendamente fixada na fase anal e faz uma barbárie dessa. E o filho e o marido que não sabem, aceitam. Então, ela é uma doente, né? Ela é uma doente que tem uma fixação anal e que ela não consegue gastar, inclusive água para tomar banho, certo? E pode criar um problema seríssimo de saúde por causa da sua doença psíquica,
mas sempre haverá uma doença psíquica, ok? O Jesus diz o seguinte: o desejo reprimido no inconsciente, quando encontra uma barreira do ego ou do superego, produzirá uma neurose ou uma patologia, correto? Sim, o desejo que está recalcado no inconsciente, ele acha uma barreira que é o superego, que vai produzir um sintoma, está correto. O que seria o processo de cura? Saber conviver com essa patologia, administrar a patologia ou aprender a liberar o id. Porque é o que me parece, a doença perpetuará para sempre, não é isso? Não, não é isso. A doença não vai perpetuar para sempre. Tudo depende de qual é o desejo, né, Jesus? Porque se o desejo for de matar uma pessoa, e se você tem um superego que foi bem estruturado, você não vai fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso mentalmente numa terapia, vai descarregar essa energia. E aí o processo está curado. E saber por que você tem esse desejo de matar. Se isso vem do Édipo, se isso vem da infância, de onde vem isso? Então, Jesus, em psicanálise, o que nos interessa é a causa raiz de tudo. De todos os desejos ter uma causa raiz. Poder expressá-los ou não também tem uma interferência do superego, podendo isso lesar outros ou a si mesmo. Então, a investigação terapêutica no paciente dentro de nós é pesquisar o inconsciente, os desejos recalcados, da onde vem, o que eles querem, qual é o tanto de censura que eu tenho e como é que eu posso expressá-los, certo? Porque o perverso vai lá e faz. Lembrando a vocês que é necessário, para que vocês se tornem psicanalistas clínicos, 100 horas de análise individual e 100 horas de estágio supervisionado, de preferência com analista integrativo, porque muitas vezes você até escolhe um bom psicanalista de uma outra escola, mas, por exemplo, ele não teve arte-terapia. E ele não vai saber supervisionar nem desenho projetivo, nem arte-terapia. Jesus, a pulsão de morte seria uma busca inconsciente de nossa parte em direção à morte? Uma espécie de suicídio? Não, Jesus. A pulsão de morte é natural como a pulsão de vida. A todo momento nós estamos morrendo e renascendo com a pulsão de morte. O mito que corresponde é o Thanatos, né? Que é o deus da morte, mas também dormir é morrer. Então, sim, nós estamos morrendo todos os dias em direção à morte, mas de uma forma natural. Não é que nós desejamos essa morte. O que a pulsão de morte faz, por exemplo, ela entra em atividade quando nós estamos muito deprimidos, quando estamos angustiados pela vida. Então, ela faz parte da pulsão de vida. Elas têm a mesma energia que a libido. Não é um suicídio. A todo suicídio existe uma pulsão de morte, mas nem toda pulsão de morte significa um suicídio. Compreende? Meus olhos, eu estou tratando, gente, mas já estou fazendo exames para ver o que é isso. Você entendeu, Jesus? A diferença entre todo suicídio tem pulsão de morte, mas nem toda pulsão de morte tem suicídio? O Jesus diz sim. Samira, professora, ter consciência do superego e conscientemente os conteúdos censurados é porque esse caminho que nos liberta para percorrer os caminhos que realmente desejamos? Exatamente, Samira. É para nós termos verdadeiramente poder de decisão. Porque se nós temos conteúdos recalcados no inconsciente e não sabemos deles, nós não temos poder de escolha. À medida que nós tomamos consciência, nós temos poder de escolha, tá? Jesus diz, no texto de Freud e de Ego e outros trabalhos, ele retira toda a possibilidade de existência de possessão demoníaca, justificando tudo como processo de recalque no inconsciente dos impulsos instintuais que foram repudiados e reprimidos. Para a psicanálise, a possessão demoníaca não existe? Para a psicanálise freudiana, ela não existe. Mas se você for no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, os psiquiatras admitem a existência de possessão, sim. Para a psicanálise clássica, ela não existe. Para a psicanálise integrativa, ela existe. Então, é preciso entender que, viu, Jesus, que os textos básicos, imagine se o Freud falou de sexualidade infantil, se ele falasse de possessão demoníaca, eu nem sei o que fariam com esse homem. Então, é querer demais
que o Freud pudesse falar de tal tema. Jung aventurou-se a falar muito sobre esoterismo, mas ele nunca praticou isso no seu consultório. Ele fala sobre tarô, mas Jung nunca usou tarô no consultório. As pessoas às vezes não compreendem isso, tá? Mas se você ler o CID-10, você vai ler possessão demoníaca. Então, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, numa entrevista, ele diz o seguinte, que ele levou para o presidente do Conselho Federal de Medicina que existia possessão demoníaca. E o presidente disse que não, e ele mostrou o CID-10. Diz que o presidente dessa associação médica ficou 10 minutos parado olhando e dizendo assim, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha percebido que está aí. Então, imagine que um homem desse cabedal nunca percebeu que está lá, somos nós psicanalistas que vamos dizer que está lá. É complexo, né? Procura no CID-10, viu, Jesus? Você vai encontrar, tá bom? Eu procuro explicar para vocês a visão dos autores. Se eu for colocar a minha visão aqui, então aí que o negócio vai longe. A minha visão não pode entrar aqui. Eu tenho que falar como os autores pensavam e como hoje... Que assim, uma coisa é psicanálise, outra coisa é psicologia, outra coisa é psiquiatria. Ora, se os psiquiatras admitem que existe possessão, imagine quem sou eu para dizer que não existe. Há um filme americano sobre uma moça que estava possuída pelo demônio e foi a única vez que os Estados Unidos, o exército, admitiu que existia possessão demoníaca. Até porque ela acabava matando as pessoas que chegavam perto dela com o pensamento. Agora, não se sabia se isso era fatores paranormais. Mas existe o filme e uma hora eu passo aqui para vocês. O Jesus diz, tá bom. A Patrícia diz, professora, Jung seguia uma linha mais relação em física quântica? Meu amor, não existe física quântica. Eu sou formada em física nuclear. Física quântica foi uma bobagem que inventaram para vender uma coisa que não tem nada de quântico. Porque se você fosse estudar física, o valor do quantum, você teria que estudar física nuclear. Isso é um nome que se dá para se vender produtos que não tem nada a ver com física. Física são as leis do movimento que Isaac Newton nos colocou e depois Einstein. O Jung nunca pensou em física, jamais em tempo algum. Isso é uma bobagem. Jung, não é Yang, é Jung, Carl Gustav Jung, estudou as culturas, estudou o inconsciente coletivo, a individuação. Ele ficou na Suíça, construiu uma casa de pedra com as próprias mãos, fazendo a sua individuação durante 7 anos sozinho. Então ele tem uma obra extraordinária. A Patrícia, Freud, uma linha mais científica, todos têm uma linha científica. Freud, Jung, Reich, Lacan, nenhum deles deixou de ter uma linha científica. Nenhum. É uma bobagem achar que Jung não tem uma linha científica. É falta de conhecimento da obra e da aplicação das técnicas. Só que não é uma ciência cartesiana, é uma ciência einsteiniana. É preciso entender que ciência, porque falar de ciência há muita relatividade. Quando Einstein veio com a teoria da relatividade, ele muda todo o conceito do Milton Erickson, não, gente. Do Newton. Desculpe, do Newton. Ele muda tudo, ok? Samira, professora, adoro Freud e me simpatizo com os arquétipos da sombra e a persona. Poderia falar sobre individuação? Sim, claro. Então, psicanálise integrativa é integrar, por exemplo, o arquétipo do complexo de Édipo. Isso é juntar os autores. A individuação é uma forma de você conseguir conhecer melhor você mesmo, né? Desvendar a sua sombra, ter um conhecimento mais profundo sobre si, um domínio sobre si. Né? Aquilo que Freud diria é conhecer os seus desejos recalcados, um profundo conhecimento deles e ser dono de si próprio. Jesus, professor, o tema de possessão demoníaca é um tema muito pertinente, tenho me interessado por ele. A psicanálise integrativa pode oferecer mais subsídios para estudos do tema? Até posso pensar no assunto.
Eu, particularmente, posso dar aula sobre o assunto, mas não é, veja bem, não é matéria do curso de formação. Até porque não passaria em nenhum sindicato se eu fizesse isso. Agora, particularmente, a possessão demoníaca, ela tem que ser, se você gosta, Jesus, eu lhe recomendo estudar primeiro parapsicologia. Primeiro, o conhecimento da parapsicologia, que é o estudo dos fenômenos que nós conseguimos com a nossa mente. Qualquer dia desse eu vou trazer uma colher aqui que foi entortada por um grande mágico brasileiro que entortava objetos, mas que era o poder da mente, não era nem um demônio, nem um fantasma, era a mente. Então é preciso separar a mente, o cérebro, a psique, o demônio, o fantasma, tem que separar tudo, senão você faz um minestrone. Jesus, professor, o tema da possessão Então é isso, Jesus, o que eu tenho que te dizer, estuda primeiro os temas da parapsicologia para você entender bem. É o que o padre Quevedo faz aqui em São Paulo, não sei nem se ele já faleceu, mas a parapsicologia ela é extremamente interessante. Eu sou professora de parapsicologia, para que a gente entenda paulatinamente, assim, sabe, Jesus? Se você vai querer entender uma equação de segundo grau, primeiro você tem que saber as operações somar, dividir, subtrair e multiplicar. Se você não souber, você não chega na equação. Então, é sempre começando pela base para a gente conseguir compreender os outros fenômenos. Se é que a gente vai chegar a compreendê-los, porque eles são de muito difícil entendimento. Ok? Por que você se interessa? Nossa, por possessão. Uns se interessam por psicopatas, outros por possessão demoníaca. Meus alunos são demais. Ana Maria, minha correção chegou agora e pedi a resposta da minha pergunta sobre Melanie Klein. Ué, eu não respondi? Eu respondi. Eu respondi que o primeiro ano da criança, os primeiros 6 meses, ele tem um caráter persecutório, porque ele está na fase esquizoparanoide. E os segundos 6 meses, ele está na depressão. Então, você tem ansiedade persecutória e ansiedade depressiva. Mas eu respondi bem mais coisas. Talvez você consiga ver no YouTube. Eu te dei a resposta, explicando como começa a ansiedade por Freud e depois ela passa por Melanie e tantos outros autores. A Dani, o bebê pode ter alguma fixação na fase depressiva da Melanie Klein e desenvolver depressão na idade adulta? Lógico, se ele tiver uma fixação nos segundos 6 meses de vida, que é a fase depressiva, claro que ele pode desenvolver depressão e outras psicopatologias. Não é exatamente só depressão, né? Mas, porque veja bem, a depressão é mais complexa, né? Pode ter uma distimia, que é uma depressão menor, uma tristeza, alguma coisa ligada àquela fase, né? Que na verdade corresponde à fase oral do Freud. Aí você junta tudo, né? Você junta os autores todos, claro que tudo tem conexão com uma grande teia de rede de neurônios, né? Como se fosse uma rede neuronal, onde tudo está relacionado. O ensino, o estudo, gente, ele é assim. Quando nós vamos na escola, os professores dividem matemática, português, história, geografia, mas a vida não funciona desse jeito. A vida funciona como um grande conjunto. O Jesus disse, sempre fui muito cético. Eu adoro um Jesus com esse nome cético. Mas no mínimo alguém para te dar esse nome não é cético. Desculpa a brincadeira. Sempre fui muito cético com relação a possessões e interferências energéticas em nós. Mas atualmente, alguns relatos e experiências têm me chamado a atenção. E por isso me interessei, porém sempre analisando antes cientificamente. Eu não analiso nada cientificamente, sabia, Jesus? Nadinha. Porque se eu analisar cientificamente, eu não vou dar margem à minha intuição, à minha sensação, à minha percepção humana. Os animais sabem, por exemplo, quando vai chover, quando vem um tsunami. E eles sabem como, eles nunca estudaram ciência nenhuma. A ciência muitas vezes está pertinente ao nosso ser. Então,
eu não penso cientificamente, eu sinto as coisas primeiro. Antes de tudo eu vou senti-las, depois eu vou estudá-las. Eu jamais vou falar de um limão antes de provar o limão. Eu não vou estudar cientificamente o limão e me proibir de tomar uma limonada. Primeiro eu tomo a limonada, depois eu estudo o limão. Essa é a minha forma de ser. O Jesus está rindo. Engraçado. Dani, isso que é interessante na integrativa, fazendo essa integração de diversos autores. Ainda estou em Freud, mas ansiosa por chegar em Melanie. É isso mesmo, né? Mas aí o Jesus diz, muito bom, professora, mas é verdade. Por exemplo, Jesus, eu estou aqui tomando água. Você já pensou se eu não tomasse água e me dissesse assim, você conhece cientificamente a estrutura de H2O? Ah, eu não conheço. Ó, H2O, estou sentindo H2O. Tenho uma dificuldade enorme em compreender a mente. Sempre me pego tentando interligar mente e cérebro. Estou errado ou é por aí? Não, é por aí. Mente e cérebro estão interligados, mas nós temos que estudá-los separados. Neurociência, psicanálise e todas essas matérias. Estou errada? Não consigo separar. Para mim, cérebro. Para mim, opinião própria e inconsciente está no cérebro. Acreditamos que sim. Eu não posso te dizer, mas acredito que sim. O horário da aula de quarta-feira é fixo ou alterna? Não, é fixo, é sempre às 17 horas. Apenas houve um problema técnico, que foi feito num horário diferente, mas por um problema técnico, né? Às vezes, por problemas técnicos, a gente faz uma alternância de horário, mas só por problemas técnicos. A aula de quarta-feira, sem dúvida, será às 17 horas, viu? Assim como o nosso congresso, que será de 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto, um congresso online sobre Jung. Inscreva-se, você vai adorar o congresso. Vocês que estão aí, e os congressos online são muito mais baratos, né? E ele vai acontecer das 6 da tarde às 8 da noite. E ele vai ficar gravado para você que comprou o congresso. Então, nós fizemos um congresso de regressão, agora vamos fazer um sobre Jung. Por quê? Exatamente porque Jung é uma figura fantástica e que os ortodoxos freudianos não gostam dele, dizem que ele não é psicanalista. Então eu, como sou um pouco do contra, meia revolucionária com essa boininha aqui de Chico Xavier, eu vou trazer o Jung para vocês em forma de congresso, tá? Qual é o valor do congresso, Jesus? Vocês têm que olhar no site, né, gente? Congresso sobre Jung. 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto, das 18 às 20 horas, online. Vocês olham lá no site e vocês se inscrevem, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu vou ser a âncora, vou trazer 3 professoras especialistas em Jung, cada uma com interpretações muito concretas sobre Jung. Então, assim, não é um congresso, é uma aula, né? Porque o que é que acontece? Você traz especialistas da área. Porque, veja bem, eu sou uma psicanalista, sou professora de Freud, psicopatologia, hipnose e regressão. Mas eu não sei de todos os autores, eu não tenho profundidade em Jung. Então, é preciso trazer para vocês pessoas com profundidade de conhecimento nos temas. Eu penso até em fazer um congresso sobre autismo, porque eu tenho aqui alunos especialistas no assunto. Então, assim, ideias não faltam, mas o de Jung está pronto, né? É só vocês se inscreverem. A Abi diz, uma criança de 5 anos que foi abusada sexualmente pode desenvolver alguma fixação? Não necessariamente, Abi. O abuso, porque abuso é muita coisa. E como cada criança vai receber o abuso, é de formas diferentes. Nem todo abusado vai ser abusador, nem todo abusado fica traumatizado, nem todo abusado tem fixação, é caso a caso. Até porque depende de quem abusa, a criança quase sempre sente prazer e sente culpa por sentir prazer, depende do abuso. Então é preciso ter uma coisa, anamneticamente falando, muito específica para eu poder te dizer. O Jesus diz, já achei. A Dani diz, professora, quais os livros são indispensáveis para nós sobre Freud? Eu diria,
Noções Básicas de Psicanálise, se você puder escrever, Ana, Noções Básicas de Psicanálise do Charles Brenner, porque esse livro, Noções Básicas, ele vai ser um livro que resume a obra do Freud, mas você que está inscrito no curso online, quero crer que consegue baixá-lo em PDF. E uma outra coisa que é importante para vocês, dentro das obras do Freud, a meu ver, é Mal-Estar da Civilização. Os 5 ensaios, o de Brenner você já tem. Então, o Mal-Estar da Civilização, Totem e Tabu, né? Que são livros básicos do Freud, e as 5 lições de psicanálise, as 5 lições de sexualidade. Eles são indispensáveis. E, por último, o livro dos sonhos, 100 anos da comemoração da obra de Freud. Sonhos é uma obra extraordinária, ela engloba, né, toda a visão que Freud tem de sonhos, já que Freud, quando ele criou a teoria da psicanálise, ele se autoanalisou através dos seus próprios sonhos, né? Então, quando você assiste o filme Freud Além da Alma, você vai ver a forma de Freud se analisar através dos próprios sonhos. Então, o livro sobre sonhos de Freud também é uma obra fantástica. Eu poderia te dizer para você comprar os livros da Companhia das Letras, Dani, porque a Companhia das Letras, diferentemente das outras editoras, ela não faz você comprar a coleção inteira. Você compra livro a livro. Então é Companhia das Letras, tá? A Companhia das Letras é uma editora. Primeiro, é a primeira obra do Freud traduzida do alemão para o português direto, sem ir para o espanhol, sem nada. Então a tradução é um primor. Isso, das capas coloridas, perfeito. Se você puder comprar todos devagar, você vai ter o que há de mais extraordinário da obra de Freud. Vai comprando um por mês, porque eles conseguiram fazer uma coisa. Eu tenho uma coleção dos 24 volumes da Imago, mas eu também estou fazendo a coleção da Companhia das Letras, porque eu acho uma tradução que é um primor. E aí eu tenho a obra inteira, porque pessoas que escreveram sobre o Freud, existem muitos, o Násio, o Davi Zimmermann, mas nada como ter Freud escrito por Freud. Porque vocês sabem que dos autores de psicanálise, por exemplo, Lacan não escreveu nada, eram os alunos dele que escreviam. A Dani diz, ter comprado pelo Kindle sai super barato, maravilhoso, leio no celular. Agora quem tem Kindle parece Kinder Ovo, né? Sai um presentinho. Estava até falando aqui para Ana, pô, eu tenho 65 anos, nasci num lugar que não tinha nem luz elétrica. De repente vocês falam esses nomes para mim aqui, gente, tá que nem o outro que aqui deu uma palestra de amores líquidos. Eu falei, Jesus, amores líquidos. Aí já fui ver o que é. Eu tô aprendendo rápido demais, gente. Mas voltando lá para as obras do Freud, nada como ter as obras do Freud. Ele foi considerado, além de um excelente psicanalista, o pai da psicanálise, um excelente escritor. Ela falou, comprei um livro de Freud por R$7. Porque, na verdade, o que é que acontece? Não tem muita gente dando importância para o Freud. Então, as editoras às vezes vendem até abaixo do preço porque quer desencalhar, né? O pessoal quer ler sobre amores líquidos. Qualquer hora eu vou dar uma aula de amores líquidos. Eu vou lá dar uma palestra na faculdade. Depois que eu der a palestra, eu vou explicar para você essa bobagem de amores líquidos. Mas, enfim, poder ter a obra do Freud, já que o Freud escrevia muito bem. Nossa, Samira, como a psicanálise vê o amor? Uma das 5 regras de atendimento do Freud é amor à verdade. Agora, como a psicanálise vê o amor, é melhor eu te dizer como eu vejo o amor. O amor é uma grande besteira, escrito como amor. Porque primeiro a pessoa tem que saber quais são as suas carências. Um carente acha que ama todo mundo, ele perde a noção de escolha, né? Eu sou tão carente, tão carente, tão carente, tão carente, que eu vou amar qualquer um que olhe para mim e me sorria. E aí eu acredito que estou amando, mas não é amor, é carência. Depois vem o amor edípico, aquele que você tem menina pelo pai e a menina
pela mãe, que é o primeiro grande amor na vida e o maior, segundo Freud. Depois vem o amor romântico, que é aquele que manda rosas, que manda flores, que nem se manda para defunto, que manda bombom, que nem se manda para gordo, aquela coisa bem besta, né? Agora, depois vem o amor próprio, depois vem o amor a Deus, depois vem o amor aos filhos, amor aos pais. Que diabo de amor tu tá falando? A psicanálise não vê o amor. A psicanálise pesquisa o que a pessoa sente e ela nomeia as coisas que ela quer como ela quer. Mas é aquilo que eu disse, sentir amor é muito difícil. Eu, Maria de Fátima Mora, talvez o maior amor que eu tenha sentido é pelos meus filhos. A experiência de amar os filhos me parece única. É diferente da experiência de amar os pais. É muito menor o amor que eu tive pelos meus pais do que pelos meus filhos. Mas eu não represento a humanidade, eu só represento eu. Então é melhor você perguntar para você mesma, quem você sente amor? Amor é aquele sentimento que a gente, ele é um sentimento que ele não espera retribuição, ele é incondicional. Nós brasileiros não somos incondicionais. A gente quer levar vantagem, como é que a gente vai amar levando vantagem? Não, né? Sendo corrupto, roubando, matando. Ontem eu estava vendo lá o massacre de Altamira. Eu fiquei horrorizada, que além de matar, as pessoas tiravam a cabeça e o coração do outro. Ou seja, nós chegamos no mais baixo da barbárie humana, e eu não estou culpando os caras que fizeram isso, absolutamente, eu não sei, talvez eles tivessem as razões deles, mas aonde nós estamos chegando e você vem falar de amor? Onde é que é amor? Eu só vejo barbaridade do meu lado. Eu só vejo pessoas mentindo, falseando, roubando, traindo, destruindo o planeta. Não se ama nem a natureza. As pessoas não amam nem a si próprias. E a Bíblia diz, amai os outros como a si próprio. Interessante, diz a Patrícia, muito bom. Uma criança, um menino com 4 que gosta de coisas de meninas. Observação no conceito dos pais e da sociedade. Já preconceito por essas atitudes na escola, amiguinhos. Incrível, mas acontece porque algumas atitudes da criança são muito de gostar de coisas de menina. Pergunta, é nessa idade que a criança já pode ter alguma fixação de alguma fase? O que seria isso? As atitudes avisando a criança? Qual a bibliografia indicada para essa situação? Patrícia. Uma criança que tem atitudes do outro sexo não atribui homossexualidade. Eu tive um grande amigo que, por ter sido criado só com mulheres, ele tinha formas femininas de atuação. Isso não quer dizer coisa nenhuma, é preciso uma análise, né? E é preciso a observação sobre quem está com essa criança. A criança, ela tem 4 anos. Quem educa a criança? Como são os educadores? O que interessa é quem é o adulto que transforma essa criança num doente. Abi, a meia definição de amor não é definição, é um pensamento, Abi. Dani, bela reflexão, professora. Foi fundo agora, hein? Não foi fundo, gente. Eu falo para vocês o meu sentimento. E eu tenho a impressão de que o sentimento, ele é o sentir. Quando a gente fala daquilo que nós sentimos, tudo se torna mais simples, né? Falar do que se sente ao invés de falar do que se pensa. Porque pensar é muito objetivo, né? E o que vem de dentro são reflexões da minha vida, né? 65 anos, 42 anos exercendo a psicanálise, nós observamos as pessoas, nós observamos a vida, né? E passamos a ter um novo olhar sobre o que sentimos. E tentamos passar para essas gerações de vocês um pouco mais de credibilidade em vocês mesmos, um pouco mais de amor próprio, né? Um pouco mais de sensação de paz e de tranquilidade para que o mundo possa ser melhor para as novas gerações. Dani, mas foi verdadeiro. Sim, a verdade, né, Dani, muitas vezes é aquilo que a gente sente. E nem sempre é o melhor, nem sempre é o mais correto. Mas é verdadeiro porque é sentido.
né? Que é isso que você tem que acreditar no seu paciente. Quando ele diz que sente e pensa algo, é preciso acreditar no paciente. O paciente sempre está com a verdade. Mesmo que você perceba que aquilo não é uma verdade nos fatos, mas é uma verdade nos sentimentos. Então ele diz assim, eu acho que ninguém gosta de mim. Claro que alguém gosta dele, mas ele se sente não amado. Então a verdade é que ele se sente não amado. Então a verdade é o que ele sente. Isso é psicanálise. Quer integrativa ou não integrativa. Psicanálise é sentir, né? Não é pensar. Então não é o que o paciente pensa, mas é o que ele sente, que é o mais difícil, né? Nós trazermos os nossos sentimentos. Não são as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque a gente sente o corpo inteiro. Então, quando uma pessoa está com depressão, a psique sente, mas o corpo também, né? Quando ela está com medo, a psique sente, o corpo também. Então, nós somos um grande conjunto de sensação. Jung foi muito bom nos tipos psicológicos, né? Ele vai falar, nós vamos ter isso no congresso, tipos psicológicos. E é bastante interessante. O Freud já fala de uma outra maneira, o Lacan de outra, o Reich de outra, mas, na verdade, todos estão falando da mesma coisa sobre suas próprias óticas, né? De sentir. Então, a verdade não pertence a ninguém. E, aliás, não existe uma única verdade, existe uma série de verdades. A minha, a sua e a nossa. Temos mais perguntas? Gente, esse olho me atrapalha, mas eu vou fazer um exame. O médico, o oftalmo disse que eu posso ter o canal lacrimal entupido. Quinta-feira eu vou fazer um exame para ver se eu tenho e se ele já desentope esse negócio aqui, porque, olha, me atrapalha até para dirigir o carro. Mas, enfim, é isso aí. Mais alguma coisa? Mais perguntas? Nós ainda temos aqui um tempinho, gente. 10 minutinhos. Senão eu disse para falar de psicanálise, hein? Acredito que estamos vivendo uma época muito narcisista. Tenho pensado sobre isso. Eu vou falar pelo Brasil. Sim, é narcisista mesmo, viu, Dani? Por quê? Porque nós vivemos muito o mundo externo. O narcísico o narcisismo patológico é aquela pessoa oca internamente, cuja verdade, cujo valor está no corpo, belo, jovem, está nas roupas de grife, de marca, está no externo, está no que ele tem e não no que ele é. Então a nossa sociedade é narcísica, porque nós valorizamos um carro muito mais do que valorizamos um ser humano, um cachorro, enfim. Você tem razão, somos uma sociedade narcisista. Patrícia, amei que terá o congresso. Participe! Dani, o que seriam impulsos canibalísticos? Há uma fase oral na criança, Dani, em que ela começa a morder, porque ela expressa a pulsão agressiva. Então, esse morder pode ser chamado de canibalístico. E Melanie Klein vai dizer também que a criança pensa na ideia de mastigar os seus pais, comê-los de uma forma canibalística. Então, oral canibalística, sim. Samira, tem percebido também que estamos no caminho dos amigos imagináveis? Muitos estão aderindo. Mas isso é o pensamento mágico de Freud. Freud, é o que eu digo para vocês. As coisas mudam em termos de nomenclatura, mas são permeados pela psicanálise. O Freud já dizia que o adulto pode ter pensamentos mágicos, né? Que o pensamento dele pode transformar o mundo. Então, os amigos imagináveis, que na criança são normais, no adulto são o pensamento mágico do Freud. O Freud fez uma obra extraordinária, viu, gente? É inimaginável a obra do Freud, falando do pensamento mágico. Vamos lá procurar pensamento mágico para Freud, o que era? Viu, Samira? Você vai gostar. Adoro Freud. Olha, se eu soubesse que eu ia no centro espírita e Freud ia baixar, eu ia lá.
fazer um monte de perguntas. Mas como eu assim, não estou debochando não, de verdade, né? Se eu soubesse que isso acontece, lendo os livros psicografados da Joana de Ângeles, eu tenho certeza que eles estão falando do Jung, coisas que o Jung não escreveu. Então eu li todos os livros da Joana de Ângeles. Eu não sou espírita, eu não tenho nenhuma religião, eu creio em Deus, né? Mas eu li e fiquei abismada com os livros da Joana de Ângeles e o que fala sobre Jung, que não são coisas que estão na obra. Eu até digo que a Joana de Ângeles é a taquígrafa do Jung, brincando, né? Porque esses livros são do Valdo Vieira. Dani, a psicanálise integrativa trabalha com os florais? Sim. Nós não damos o curso de florais, Dani, mas nós acreditamos que vocês possam fazer o uso deles, né? Os florais de Bach, trazidos para o Brasil pela doutora Carmen Monaro, que escreveu um livro extraordinário. Não é só os de Bach, existem outros, o João Aleixo também eu gosto muito. Vocês não podem prescrever, mas podem indicar para o paciente de vocês fazer uso do floral, que é vendido sem receita. Na verdade, ele entrava no Brasil, vindo da Inglaterra, como bebida alcoólica, porque quando você colocava conhaque, eles não achavam as essências da flor, mas eles detectavam a bebida alcoólica. Então, a primeira nota alfandegária da entrada de florais de Bach no Brasil foi como bebida alcoólica. Isso é uma curiosidade, porque eu passei por essa época, eu li todo o livro da doutora Carmen Monaro sobre florais de Bach e a vida do Dr. Bach na Inglaterra, que é extraordinária. Agora, em algumas pessoas faz efeito e outras não, porque o efeito é no campo bioplasmático. Isso já é da aula de regressão. Já pertence à anatomia sutil. Já pertence a Blavatsky, Annie Besant, Lydie Beatty, outros pensadores de outra área. Eu não me fecho, eu não estou limitada à psicanálise não, viu, gente? O mundo, para mim, é cheio de coisas. Se baixar uma espaçonave aí, quiser me levar para passear de espaçonave com ET, eu estou indo. Pode acreditar que eu estou indo mesmo. Não vejo nada de anormal nisso. Muito bom, vou fazer uso para experimentar. Isso. Você tem os florais de Bach e tem os do Dr. João Aleixo, que é um curso caro, mas são bons, inclusive para esquizofrenia, o Dr. João Aleixo recomenda, tá? Mas existem florais brasileiros muito interessantes. O de Bach, eu recomendo o Rescue, que é um floral que junta todos, e ele é usado de 10 em 10 minutos para as pessoas que estão com uma sensação terrível. Há pessoas em que faz muito bem, por exemplo, o meu filho mais novo usa homeopatia da Veleda, que também tem uma semelhança com os florais, e ele se dá super bem com a homeopatia, que trata os miasmas do campo bioplasmático, que é uma especialização médica e não médica, que é a homeopatia. Todos eles a psicanálise integrativa integra. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Luana, que está fazendo a diferenciação da psicopatologia com psicofármacos comuns, né? Esses que você usa, sei lá, Rivotril, etc., psicofármacos de floral, psicofármacos da homeopatia. Ela está fazendo a diferenciação. Isso é uma aula extra, depois um curso extra que nós vamos estar montando aqui na internet, até porque nesse momento ela está em Amsterdã, ela foi viajar para a Espanha, em Amsterdã, é uma aluna minha que já terminou o curso de psicanálise e que está escrevendo, está fazendo a sua monografia nessa área. Ok? Então vamos dar por encerrado esse chat, foi muito bom estar com vocês aqui, até quarta-feira, 5 horas, com o que é... Eu vou olhar o que é, porque eu tenho tudo escrito, gente. Não é assim, não. Tchau, vou embora e não sei dizer para vocês o que é. Lógico que eu sei. Nós vamos falar sobre perversões. Eu e a Valquíria. O que são perversões. Dani, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Toda segunda-feira o meu chat, toda quarta-feira aula às 5 horas. Beijo para vocês, boa semana e estudem bastante.